No curto prazo, as pessoas terão que decidir: estão satisfeitas ou querem usar essas tecnologias para sonhar mais alto? Farão o dever de casa da nona série ou construirão uma nave estelar? A maioria de nós limita o que acha que pode fazer. Use essas ferramentas de IA para construir algo, criar um produto, um serviço, uma empresa que tenha valor para as pessoas. Faça isso com um amigo. Faça isso com um grupo de amigos. Faça isso sozinho como um empreendedor solo e crie seu próprio futuro. É tomar as rédeas do próprio futuro. Acabei de ver no X que você postou que a AGI chegou, que o marco que você tinha estabelecido foi ultrapassado. Sim. Se você estiver certo, qual é a primeira coisa na sociedade que quebra? Então eu já sei que o contrato social de ir bem no ensino médio, entrar em uma boa faculdade, conseguir um diploma, arrumar um emprego está quebrado. Isso está quebrado. Acredito que os dados vão confirmar isso. Isso é por causa da tecnologia ou algo assim? Sim, não, é o estado da tecnologia. E eu acho que isso está gerando muito medo de: será que meus filhos vão conseguir um emprego? Será que eu vou manter meu emprego? E esse medo é real. Isso precisa ser abordado. Então acho que vamos ver isso. Também vamos ver um número significativo de empresas que vão reduzir o quadro de funcionários. Que vão passar, sabe, de 100% de emprego para apenas 20% da sua base de funcionários, usando IAs para permitir que façam o que já fazem de forma mais eficaz e eficiente. A força contrária, e os dados já mostram isso, é que vamos ver muito mais startups. Vamos ver muito mais empreendedores solo. Na verdade, no último trimestre, acabei de relatar que o número de empreendedores solo em negócios de IA e em negócios que não são de IA dobrou, certo? São pessoas que perderam o emprego e agora se perguntam: o que faço? E a ideia de que, sabe, estamos vivendo nesse mundo pós-revolução industrial, em que nossas escolas estão ensinando nossos filhos a se prepararem para trabalhar em uma empresa como operários de linha de produção, certo? E onde, sabe, o contrato social básico era: eu vou conseguir um emprego. Acredito que as pessoas podem adotar uma nova visão para si. Construir algo valioso para o mundo. Certo. Então, uma das coisas que achei interessante ao viver a transformação trazida pela internet e essa revolução, porque, obviamente, sobre a revolução industrial, só leio sobre isso nos livros de história. O mesmo vale para a eletrificação. Mas com a internet de verdade eu vivi isso. Sim, como elas são? A grande conclusão ali era que os guardiões não existem mais. Então, se você é realmente bom em alguma coisa, você pode alcançar as pessoas através do celular. No fim das contas, foi aí que realmente decolou. Você pode alcançar as pessoas através do celular e impactá-las. E o que você vê como sendo esse tipo de coisa que cai? Então, havia uma estrutura na sociedade, os guardiões, que caiu. O que a inteligência sob demanda derruba? O que caiu foi a barreira para começar algo. Sabe, se você quisesse começar uma empresa há uma década, talvez até 5 anos atrás, teria que encontrar o advogado certo, o contador certo, teria que conseguir o engenheiro certo para te ajudar a construir o seu negócio. Era preciso pesquisar o mercado para saber o que queria. E isso custava caro. O investimento inicial para uma nova empresa chegava a centenas de milhares de dólares. E aí você precisaria reunir a equipe para isso. Acho que isso diminuiu drasticamente, não é? Se você tem um problema com o qual se importa profundamente e quer resolver, pode fazer a pesquisa em literalmente milissegundos. Você pode construir isso, sabe, usando IA hoje em dia. E todos os modelos, desde os modelos do Google até os da Anthropic e da OpenAI, podem te ajudar a construir um produto apenas descrevendo o que é, o que você quer que ele faça. Você pode criar o material de marketing. Você pode colocar o site no ar. Então essa barreira para entrar no mundo como empreendedor caiu drasticamente. À medida que a barreira de entrada para fazer filmes, reportar notícias, criar podcasts, tudo isso diminuiu. O ruído explodiu completamente. Muitas pessoas entram nesse campo, mas poucas conseguem viver dele. No empreendedorismo, é parecido. Parece o YouTube das empresas, onde você aparece e some rapidamente. Tudo é muito efêmero. Com certeza, isso vai acontecer. Eu aviso as pessoas, não faça algo só porque acha que vai dar dinheiro. Faça algo pelo qual você realmente se importa, certo? Algo que esteja no seu coração e na sua alma. Que você acorde com esse nível de energia e paixão que nós dois temos. Tipo, encontre seu propósito e encontre algo para construir alinhado com esse propósito, certo? Eu defino paixão como algo que você ama fazer. Pode ser praticar snowboard. Pode ser, sabe, ler ficção científica.
Propósito é uma paixão que você ama e que ajuda outras pessoas. E se você realmente estiver entregando valor, pode criar seu próprio negócio de nicho, certo? Você pode ser um barbeiro que quer abrir uma segunda cadeira e divulgar melhor sua barbearia, certo? Quero dizer, você não precisa sair por aí buscando capital de risco ou algo assim. Então eu acho que a sua capacidade de alcançar pessoas, entregar algo que seja valioso e real e crescer a partir dessa experiência é extraordinária. Certo, não sei se você já viu os dados, mas ao analisar a Revolução Industrial, a eletrificação ou a internetificação, percebe-se que elas criaram mais empregos do que destruíram. Isso acontece mesmo, os dados da Apollo saíram há poucos dias. Mesmo vendo empresas demitindo muitas pessoas por causa da IA, nos dados gerais de empregos eles não percebem essa queda. Verdade. Mas quando você olha para trás, o que você vê é verdade, a tecnologia cria mais empregos do que destrói. Mas para as pessoas que foram treinadas e, digamos, têm mais de 35 anos, elas estão ferradas, cara. Tipo, se eles não tiverem adaptabilidade no DNA, eles vão ter dificuldades para sempre. E uma das coisas que as pessoas estão dizendo é que a expectativa de vida geral nos Estados Unidos diminuiu. Um motivo citado é o alto número de mortes por desespero de quem foi substituído pela internet, não conseguiu virar programador, como no meme Aprenda a Programar, e não achou outro emprego. Isso sempre foi verdade historicamente, quando se perde uma ou duas gerações que simplesmente não se adaptam à nova tecnologia. Como a gente lida com isso na IA quando ela está avançando em um ritmo que não tem comparação? A velocidade é o problema, né? A eletrificação dos Estados Unidos levou décadas para acontecer. Ao analisar os dados, como já comentei algumas vezes no meu podcast Moonshots, percebi que é algo nebuloso. Não é totalmente claro. Os dados históricos são... Não. A estimativa atual de perda de empregos com IA. Os dois lados estão debatendo, certo? O Sam Altman apareceu recentemente e disse: não, eu estava errado. Não vamos ter esse, apocalipse no mercado de trabalho. Olha que conveniente, justo na época do IPO dele. E a mesma coisa para o Dario na Anthropic, certo? E eu concordo com essa afirmação. O que parece é que a perda de empregos, na verdade, é uma falta de contratação. Então, o que eu estou vendo nos dados é que o número de pessoas desempregadas está crescendo na faixa etária de 22 a 28 anos. E para mim, isso é uma grande preocupação, certo? Porque agora está difícil de entrar. Está mais difícil de entrar, mas eu penso, a gente já conversou sobre isso. Os próximos 2 a 8 anos serão um período de turbulência, certo? Eu realmente acredito que estamos caminhando para esse mundo extraordinário de abundância e vamos chegar lá, mas vai ser turbulento nos próximos anos enquanto a sociedade começa a se adaptar a isso. E quando você tem, vou fazer uma afirmação bem ampla aqui, testosterona relacionada a jovens que não conseguem um emprego e por isso não podem comprar um carro ou uma casa, ou se casar por causa disso, eles vão ficar irritados. E por isso eu me preocupo com a agitação social nesse contexto, e o medo é real. Você viu Eric Schmidt e outros sendo vaiados ao falar de IA em discursos de formatura. Eles ficaram surpresos. Isso foi o que me surpreendeu. Fiquei chocado por eles estarem surpresos que os jovens estão assustados com essa transição. Esses caras se deram bem. Deus os abençoe. Sou empreendedor de coração e adoro ver pessoas vencendo. Mas se você perde a noção de como é estar na casa dos 20 anos quando o mundo é simplesmente confuso, não necessariamente parece confuso. Você só não sabe o que fazer. Você não tem nenhuma sensação de que vai conseguir superar isso. Sim. Recentemente participei de um evento e 2 jovens universitários, de 20 e 1 e 22 anos, me disseram: estou tão feliz de estar com pessoas que acreditam que a IA vai nos ajudar. A IA é uma coisa boa, porque eles são ostracizados no campus por causa disso. E, eu acabei de publicar um post no meu blog, no Substack, dizendo que o meu medo não é a IA, é a falta de IA. Podemos discutir a IA como um problema no primeiro mundo, onde há bom sistema de saúde e educação razoável. Mas para a maior parte do mundo, nos outros 6 bilhões de pessoas, ou no bilhão em crescimento, a única esperança de boa saúde, assistência médica, melhor educação, solução de problemas e aumento de produtividade agrícola. Vai ser a IA apoiando e elevando essas pessoas. Então, quando você olha para as mudanças que estão chegando com o estado atual da IA, nós dois concordamos que existe um abismo que teremos que atravessar.
É um abismo assustador, pelos motivos que você mencionou. Eu pintaria um quadro ainda mais preocupante, pois já temos uma economia fraca que está se bifurcando fortemente em formato de K. O populismo já estava em ascensão por causa das dívidas, e agora estamos passando pela transformação tecnológica mais rápida da história da humanidade. Por uma ordem de grandeza. É isso. Então agora sabemos que as pessoas já estão com medo e isso está acontecendo nesse momento. Quais são as tecnologias? Se sabemos que treinamos pessoas para um sistema antigo já morto, existe um contrato social que só aumenta o ressentimento, fazendo muitos pensarem: boomers, vão se foder. Vocês ficaram com todo o dinheiro e oportunidades, nos deixando de fora. Agora chegamos à fase em que me pergunto: como escolho uma direção? Tudo está mudando muito rápido. O que você vê em IA que faz pensar: o real problema é a falta dela, pois ela poderia fazer o quê? Que situações são essas? Primeiro, quero reconhecer que há muito medo, certo? E acho que você concorda. O medo é o pior lugar para encarar o futuro, pois te bloqueia. Gostando ou não, vamos ver essa transformação onde as empresas vão diminuir de tamanho. Os dados contrários indicam que veremos mais pequenas empresas sendo criadas do que nunca. Mas o que é que a IA está fazendo? Fazendo, tipo, o que é exatamente? É edição genética. Quero dizer então, ok, deixa eu entrar nesse assunto. Primeiro de tudo, acho que o maior benefício que vamos obter da IA, que ninguém está falando, vai ser o impacto na ciência. Nós vamos resolver, sabe, estamos resolvendo matemática agora. Sabe, a IA está fundamentalmente resolvendo a maioria dos desafios matemáticos mais difíceis que estavam em aberto havia muito tempo e que nenhum humano conseguiu resolver. O que vem a seguir é física, depois disso vem química, biologia, ciências dos materiais. Então deixa eu reforçar isso. Vai ser a capacidade de desenvolver medicamentos muito mais rápido do que nunca. Se você ouvir pessoas como Demis Hassabis, o que ele diz, e ele está fazendo isso, ele é o CEO da DeepMind do Google. Ele também é o CEO da Isomorphic Labs. Acredita que todas as doenças serão curadas em uma década. Certo? Então imagine um mundo em que o câncer é eliminado, sabe, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, todas essas coisas, doenças infecciosas, todas as doenças resolvidas. Isso é muito importante. Jovens podem observar seus pais, que estarão, sabe, no fim da vida ou gastando a maior parte do seu patrimônio com problemas de saúde. Dario subiu ao palco há 1 ano e disse que acredita que vamos dobrar a expectativa de vida humana nos próximos 10 anos. Uau! Quero dizer, extraordinário. Você pode procurar. Foi uma apresentação. Nunca ouvi isso. Apresentação. Chocante. A apresentação que ele fez em Davos no ano passado. E se você pensar só nessas duas coisas, quero dizer, não existe riqueza maior do que a nossa saúde, certo? Eu adoro o ditado: o homem ou a mulher que tem saúde tem 1000 sonhos. O homem ou a mulher que não tem saúde tem apenas um. Então, poder tratar todas as doenças, poder dobrar a expectativa de vida, mas não é só isso. É o tempo de vida saudável. É por quanto tempo você se sente incrível. Ray Kurzweil prevê que atingiremos a velocidade de escape da longevidade até 2033. Neste ponto, a cada ano de vida, a ciência amplia sua longevidade em mais de 1 ano. Tem isso. Sabe, a realidade é que nossa capacidade de enfrentar a crise climática não virá porque estamos ficando mais inteligentes ou trabalhando mais duro. Vai ser o desenvolvimento de novos processos, novas capacidades que estão vindo da IA. Nossa capacidade de enfrentar, sabe, vou falar do Elon. Não sei como o seu público se sente em relação ao Elon. Adoro ele. Pelo menos eles me ouvem falar disso. O tempo todo. Ele é meu amigo há 26, 27 anos já. E eu o entrevistei no podcast Moonshots e conversamos sobre a crença dele de que vamos ver um crescimento de 3 dígitos no PIB nos próximos 5 anos. Crescimento de 3 dígitos. Meu público pode questionar: isso é distribuído igualmente ou só para alguns? Vamos esclarecer. Vamos falar sobre isso. Ele voltou ao podcast em março, e a visão dele é que a IA e a robótica humanoide serão capazes de criar produtos para as pessoas. A uma taxa tão extraordinária, a um custo tão mínimo, que será possível ter isso, sabe? Ele chama de UHI, não UBI, mas UHI, Renda Alta Universal. E a ideia é que sim, você pode não ganhar mais dinheiro, mas sua capacidade de obter mais coisas vai ser enorme. Vamos dar um exemplo. Temos a Waymo chegando aqui em Santa Mônica. E eu dirijo por aí, vejo uns 10,
15 Waymos durante o meu trajeto. Temos a Cybercab chegando, temos um veículo autônomo da Lucid, Uber, vários, provavelmente vai ter na Zoox também, então provavelmente teremos pelo menos 5, talvez até 10 dessas empresas do tipo Cybercab. E o que isso significa? Significa que o seu custo de transporte acabou de cair para 1/5, certo? E eles vão competir entre si pelo menor preço possível. A ideia é que se de fato Optimus, Figure, Onyx e todas essas empresas de robôs humanoides estiverem entrando no mercado e tiverem capacidade avançada de IA, o custo desses robôs está projetado para ser de $20.000, US dólar 20 mil para a compra. E $300 por mês para alugá-los, $10 por dia, certo? Então imagine, você sabe, uma boa parte de construir uma casa é a mão de obra. Imagine se o custo da mão de obra fosse quase zero. Imagine se, em vez de morar no centro de Los Angeles, ou você sabe, aqui no ecossistema local de Los Angeles, você morasse mais afastado. Onde, na verdade, você sabe, o terreno é mais acessível e você constrói uma casa linda lá, por uma fração do custo. E então você pode, sabe, usar seu Waymo ou Cybercab para vir até a cidade. Vamos começar a ver várias empresas de carros voadores, como Archer Aviation e Joby Aviation, levando você do ponto A ao ponto B em tempo recorde pelo preço de um Uber X. Ou você pode simplesmente usar, sabe, o Starlink para trabalhar remotamente? Então vamos começar a ver a vida mudando de forma significativa. A melhor educação do mundo não vai estar na sala de aula, não vai estar, sabe, no campus universitário. Quero dizer, acho que a educação presencial é um ponto importante para a conexão entre pessoas, mas para realmente aprender algo, sua IA vai conhecer suas habilidades, vai saber como você gosta de aprender. É de forma verbal? É visual? É com exemplos? Qual sua cor e astro de cinema favoritos? E começar a te ensinar de formas que realmente importam para você. Então vamos ver uma revolução na educação. Então, onde gastamos mais dinheiro hoje? Gastamos em saúde, gastamos em educação, gastamos em, você sabe, um diagnosticista, você sabe, sendo diagnosticado. Vai ser, você sabe, nós já sabemos disso. Os melhores diagnósticos e diagnosticistas agora vêm de IA, não de médicos humanos. Outra coisa que eu falei com Elon, eu disse, quando o robô Optimus vai ser melhor do que qualquer cirurgião? A previsão dele foi de 3 anos, o que parece insano. Digamos 5 anos. Acho que é isso mesmo. De repente, se você precisar de uma cirurgia, que pode levar as pessoas à falência, certo? Se você quer o melhor cirurgião, escolha quem já fez esse procedimento mais vezes que os outros. O número de cirurgias que você já fez e viu, sabe, determina o quanto você consegue dizer, eu reconheço isso da vez anterior. Esses robôs compartilham a mesma memória. Então imagine se o custo da sua cirurgia fosse o capex e a eletricidade e, tipo, sabe, dólares por hora. É aí que, então quero te interromper aí. É aí que acho que as pessoas realmente precisam começar a construir um mapa mental do que é IA. Acho que muitos não percebem que as coisas são caras porque as pessoas não querem trabalhar de graça. Quero muito que as pessoas entendam que, ao ver algo caro e culpar capitalistas gananciosos, devem considerar que, se conseguíssemos que certas pessoas trabalhassem de graça, tudo seria bem mais barato. No final, somos o problema por nos recusarmos a trabalhar de graça por razões óbvias. Mas a IA é isso. Então, a IA trabalha por comida essencialmente e essa comida é energia. Exatamente. E como elas estão caindo do céu, do sol, de graça, nós só não sabemos como capturá-las. À medida que ficamos bons em capturá-las, o custo de alimentá-las vai para zero. Depois de criar a primeira leva de robôs, se alimentá-los não custar nada, o trabalho deles também será, pois poderão usar essa energia para coletar recursos e construir a próxima geração de robôs. E assim, os custos de energia vão para zero. Os custos de mão de obra vão para zero. E agora você basicamente pode ter qualquer coisa que quiser. Agora, se as pessoas começarem a entender dessa forma, elas já têm a primeira base para prever aonde isso vai dar. Elas também vão notar alguns perigos, sobre os quais falaremos em breve. É por isso que essas coisas ficam baratas ou de graça. A próxima camada é que eles possuem uma mente coletiva. E, diferente de um humano que precisa estudar a vida toda, você pode literalmente baixar para aquele cirurgião recém-criado todas as cirurgias que já foram realizadas por aquela empresa. Ele poderia iniciar uma cirurgia e ficar mais inteligente durante o procedimento, aprendendo com 1000 cirurgias semelhantes ocorrendo simultaneamente no mundo e que estão enviando dados de volta.
Eu me preocupo que parte do que prende as pessoas no ciclo do medo, parte do que vai fazer com que elas ainda tenham que atravessar um abismo de medo, mas parte do que impede a maioria das pessoas é que elas simplesmente não têm um modelo mental do que realmente está acontecendo. Então, quando você pensa sobre onde estamos agora e para onde estamos tentando chegar, quanto disso é um otimismo cego e quanto disso é uma projeção do que a tecnologia realmente vai se tornar? Escrevi meu primeiro livro, Abundância, O Futuro é Melhor do que Você Pensa, há 14 anos, em 2012. E foi uma extrapolação do que eu vi. Certo? Que a tecnologia é a força que pega tudo o que era escasso e torna abundante, repetidas vezes. Como você disse, somos banhados por 8.000 vezes mais energia do Sol. Neste planeta, temos muito mais energia do que usamos como espécie, certo? Uma quantidade massiva de energia. Só não está em uma forma utilizável. Os avanços em energia solar, baterias e perovskita tornaram essa energia mais utilizável. E nós acabamos de ultrapassar o ponto em que a energia solar e eólica agora está produzindo mais energia na Terra do que o gás natural. Uau! Isso mesmo, já ultrapassamos o carvão faz um tempo. Então é basicamente uma energia dada por Deus que podemos extrair e utilizar. Os dados são, eu acho, incontestáveis de que a inteligência... Bom, antes de tudo, vamos apenas afirmar que a inteligência é o que nos diferencia neste planeta, porque não somos os mais rápidos, nem os mais fortes. Nós somos, provavelmente, e espero que sim, os mais inteligentes. E a inteligência como serviço tem crescido vertiginosamente. O que essa inteligência pode fazer? Agora cada um de nós tem acesso aos melhores terapeutas, aos melhores treinadores, aos melhores educadores, aos melhores médicos, de graça nesses serviços. Deixe-me insistir nesse ponto. Primeiro, por isso quis começar com inteligência artificial geral. Eu diria que o que os humanos podem fazer é claramente diferente do que a IA pode fazer. Então, a IA é uma máquina fenomenal de reconhecimento de padrões, mas definitivamente parece ser principalmente, não exclusivamente, mas principalmente voltada para trás, olhando para os dados com que foi treinada. Estamos começando a ver indícios daquela matemática inovadora de que você estava falando, onde elas estão generalizando além dos dados de treinamento, ainda não é muito. Elas desmoronam quando você tenta generalizar demais. Um humano consegue fazer isso. Posso te explicar ou descrever tênis. Você pode jogar ou explicar como funciona. Eu posso te levar para lavar a louça, te ensinar a fazer isso bem rápido, te levar e te ensinar a jogar um videogame. Humanos precisam de poucos dados para aprender padrões, mas a IA necessita de muito mais. É verdade, mas o que também vimos foi a IA aprendendo sozinha, certo? Foi isso que a DeepMind fez ao aprender Go. Sabe, na primeira vez que venceu Lee Sedol, o campeão de Go, ela basicamente foi treinada com todos os jogos de Go que conseguiu encontrar. Isso foi um treinamento com dados que já existiam. Da próxima vez, eles criaram algo chamado AlphaZero, onde a IA jogava contra si mesma e aprendia as regras sozinha, certo? Então se você... E eles fizeram isso, a DeepMind fez isso no mundo dos videogames, onde ela simplesmente jogava e deduzia as regras conforme avançava. E ela aprendeu a jogar Go ou videogames em um nível muito além de qualquer humano, porque os dados de treinamento não existiam ali. Ela gerou os dados de treinamento jogando inúmeras partidas sozinha. Então, uma coisa que a IA pode fazer é rodar bilhões de vezes e aprender em áreas do grafo de conhecimento que nunca foram exploradas antes. Isso faz sentido? Faz sim. Isso faz sentido quando há regras específicas que podem ser testadas. Será interessante ver se teremos descobertas inovadoras. Isso foi usado nas descobertas recentes dos problemas de Erdos por... Nos o quê? É um conjunto dos problemas de Erdos, um conjunto de Erdos. Sim, ERD, U com trema, S. Enfim, um conjunto dos problemas matemáticos mais difíceis que ainda não foram resolvidos. E então o modelo simplesmente entrou, não lembro se era da Anthropic ou da OpenAI, simplesmente entrou e começou a explorar ideias malucas. E de uma dessas ideias malucas surgiu uma solução. E foi tipo, se você olhar para o pensamento interno dele, que agora você pode ver, ele disse, isso nunca foi tentado, é uma ideia maluca, mas deixa eu tentar. E funcionou. Então, deixa eu perguntar de forma bem direta.
Você está dizendo que não são necessárias novas descobertas para a IA chegar à superinteligência? Ou você acha que vai ser necessário algum tipo de reestruturação inovadora feita por humanos nos data centers ou algo assim para que isso aconteça? Nós vamos descobrir. Então, Demis, de novo, só posso voltar para os caras que são os pioneiros nessa área, certo? Demis afirmou recentemente que, embora pensasse serem necessários vários avanços para a AGI, agora acredita que já chegamos lá ou falta apenas um avanço. E você sabe, a crença dele, a crença do Elon, a crença do Sam Altman é que estaremos lá nos próximos anos. Algum deles está dando indicações de qual é o obstáculo, tipo, por que não temos isso hoje? Acho que uma das áreas que eles estão buscando é o aprendizado contínuo. Depois de treinar um modelo, ele consegue continuar aprendendo por conta própria. Isso não está acontecendo no momento. Há muito trabalho sendo feito nessa direção. Mas a questão é a seguinte. Acho que é importante que as pessoas digam, ok, se isso acontecer, se realmente alcançarmos a AGI, e alguns amigos acreditam que já chegamos lá agora, mas o limite externo seria nos próximos 2 anos. E se realmente alcançarmos a AGI, certo? Inteligência Artificial Geral é o ponto em que uma IA consegue fazer qualquer coisa tão bem quanto ou melhor do que um ser humano. Então, como seria o mundo nesse cenário? E você está se preparando para esse mundo, certo? Acho que essa é uma conversa importante. Então, o que você faz nesse sentido? Acho que a principal coisa que as pessoas precisam fazer é se autoeducar. E é a coisa mais fácil de todos os tempos na história da humanidade sentar e aprender. E eu faço isso sempre que posso. Ao ouvir um podcast e alguém fala algo interessante, recorro ao ChatGPT, Anthropic ou Gemini, ativo o modo de voz e pergunto: o que isso significa? Depois insisto: o que isso significa? Pode dar um exemplo? E o que eu mais gosto é pedir: me ensine como se eu tivesse 5 anos de idade. E aí mergulho fundo e me autoeduco, porque agora você pode fazer isso de graça, em um nível como nunca antes. Então, como as pessoas começam a se orientar na direção certa? Quando você fala, eu percebo que se você já tem curiosidade, se já tem um certo nível de inteligência e tenacidade, esse vai ser um momento empolgante para você, porque você vai conseguir aprender essas coisas. Mas como é para alguém que é mais propenso a trabalhar com as mãos, que está olhando para a robótica e preocupado em ser substituído? Essa pessoa não tem esse tipo de curiosidade infinita. Existe algo que eles sabem fazer e querem continuar fazendo aquilo. E o mundo costumava ter um espaço para essas pessoas, mas me parece que há um debate sobre quem vai ser substituído primeiro, os trabalhadores de escritório ou os trabalhadores braçais. Atualmente, os trabalhadores de colarinho azul têm vantagem, pois a robótica ainda não realiza as tarefas físicas que eles fazem. Mas quando a robótica conseguir, se eles não tiverem o desejo intelectual de se adaptar e seguir em outra direção, então eles vão estar em sérios apuros. Ok, 2 pontos separados aqui. Primeiro, eu acho que existem 2 mentalidades que são importantes, que são extremamente importantes agora. Primeiro, é uma mentalidade guiada por propósito, certo? Já falamos bastante sobre isso, que é algo muito importante e pessoal para mim. Você sabe, minha citação favorita de Mark Twain é: existem 2 dias importantes na sua vida, o dia em que você nasce e o dia em que descobre o porquê. Então tentar se conectar com o seu propósito, e para mim, é aquilo que te faz levantar de manhã, te mantém seguindo durante o dia, te mantém indo à noite. Seu propósito pode ser seus filhos, pode ser aprender uma nova habilidade, pode ser qualquer coisa. Mas se você conseguir se conectar com o seu propósito, esse é o primeiro tipo de mentalidade. O segundo é a mentalidade de curiosidade. É estar disposto a perguntar e a se aprofundar. E se conseguir aprimorar esses 2 tipos de mentalidade, eu acho que são eles que vão te permitir sobreviver e prosperar nesta próxima década. O que estou tentando entender é que acho que há algumas pessoas que têm um conjunto de habilidades que pode ser usado agora, mas elas sentem que estão contra o tempo. Então a segunda coisa é que eu acho que vamos passar para um cenário em que robôs farão grande parte do trabalho e as pessoas vão direcioná-los. Já vimos isso na indústria agrícola, já vimos isso na indústria de manufatura, onde os humanos ainda estão envolvidos, supervisionando e direcionando. Eu não acho que vamos ver o trabalho humano sendo eliminado sem que essas pessoas avancem para um nível superior.
Então, sabe, imagine um mundo em que sim, se você for substituído, em vez disso, você pensa nesses robôs ou nesses modelos de IA trabalhando para você sob sua direção. O que você quer que eles façam? Sabemos que há um abismo a ser superado conforme isso é implementado, pois as pessoas entrarão em pânico ao ver robôs nas ruas. Já notamos reações negativas. Alguns tentam barrar a construção de centros de dados. Eles vão atacar isso por motivos ambientais, mas eu não acho que tenha nada a ver com isso. Acho que tem a ver com o medo de que o mundo vai mudar demais. Eu posso ser irrelevante no novo mundo. Quando você começa a pensar em lidar com isso, você simplesmente diz: não, 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 todo mundo sobe um nível, vai ter o suficiente para todo mundo. Muitas novas empresas menores surgirão, todos ficarão bem. Ou você admite que haverá um grupo de pessoas que, seja por não quererem ou por não conseguirem se adaptar, vão ficar de fora e vão acabar batendo nas portas. Eu concordo com você nisso, sim. E por isso acho que vamos passar por um período de agitação social por causa disso, certo? E eu acho que vão ser os mais jovens, que não conseguem emprego e dizem, sabe, o sonho americano foi destruído por vocês. Certo, vimos isso com a demissão do Sam Altman, com coquetéis Molotov e várias outras ações. Existe extremismo em IA atualmente. O FBI já monitora o assunto, que cresce e preocupa cada vez mais. Ou seja, ataques terroristas contra centros de dados. Então, o que fazemos? Acho que se isso acontecer, e novamente, eu disse que o futuro é incerto, mas se os dados mostrarem que, de fato, as demissões são reais, pessoal, os congelamentos de contratação são reais e as pessoas não estão conseguindo empregos, o que fazemos? Acho que o governo tem uma única alavanca para mexer, que é o equivalente aos cheques da Covid. Acho que o governo vai começar a imprimir dinheiro. Minha previsão é que em até 2 anos vamos começar a ver isso. Provavelmente não será $1.000 por mês, como na Covid, mas provavelmente $3.000 para uma parte significativa da população, onde eles recebem dinheiro em um nível que permite que sobrevivam de forma razoavelmente confortável. Ao mesmo tempo, vamos começar a ver o custo das coisas começando a cair. A saúde está com preços absurdos agora, e vai haver uma grande disrupção nos custos de saúde. A educação está ridícula agora, especialmente se você viu os números, mas as faculdades estão começando a, você sabe, falir porque eu gastei $200.000 para conseguir um diploma e não consigo um emprego. Dane-se, certo? Então, Eu não vou pagar minha dívida. eu não vou pagar minha dívida e isso é ridículo. E então nós vamos, eu acredito, começar a ver esses pagamentos parecidos com renda básica universal chegando. E eu acho que o argumento que Elon faz é que nesse nível, o que você vai conseguir comprar com essa quantia de dinheiro vai começar a aumentar cada vez mais. Eu dei o exemplo de, você sabe, transporte 5 vezes mais barato. E você sabe, as pessoas mais pobres estão sendo conduzidas em um veículo autônomo, onde na verdade sua saúde é mais barata, sua educação é mais barata. Seu entretenimento ficou bem mais acessível. Você sabe, Netflix, eu estava ao telefone com Reed Hastings sobre isso. Você sabe, a Netflix democratizou e desmonetizou o acesso ao entretenimento e o YouTube, o maior provedor de todos. A Revolução Francesa não foi iniciada por um monte de pessoas pobres. Ela foi iniciada por elites superproduzidas que ficavam à toa, tinham dinheiro suficiente para não precisar trabalhar e então começaram a cortar cabeças. Esse é realmente o meu medo. Renda básica universal, renda alta universal. Nada disso isso vai criar um novo desarranjo, vai resolver um problema. As pessoas não vão passar fome, mas surgirá outro problema: a falta de significado e propósito. Vai haver uma grande parcela de pessoas que não sabe como lidar com isso intelectualmente, e então elas vão agir com base em suas emoções. E assim como a Covid gerou protestos e tumultos em massa, acho que você vai ver algo parecido. Eu concordo com você. O que a gente faz com isso? Porque se a nossa grande conclusão é RBU para sempre, e sabemos que a RBU tem um efeito perturbador, isso não é mais só sobre atravessar o abismo. É sobre algo para sempre. É sobre reinventar a sociedade como um todo, certo? Então eu escrevi um artigo no Substack, chamei de Os 5 Grandes Caminhos, a especiação da humanidade, as 5 escolhas que você vai fazer daqui para frente. E a primeira é: você é um consumidor ou um criador? Certo. Então essa capacidade incrível está chegando até nós, praticamente de graça. Você vai ser alguém que está sentado no sofá, seus robôs óptimos trazendo uma cerveja para você
e consumindo alguma versão personalizada de um programa da Netflix que tem você e seus amigos como protagonistas, certo? E você é apenas um consumidor, relaxando e consumindo. O outro lado é: você é um criador? Você está usando essas tecnologias incríveis para criar algo de valor? É Wall e ou Jornada nas Estrelas. Então, acho que essa é uma das divisões que vamos começar a ver. A única solução que vejo, sabe, quando entrevistei Elon, ele disse: teremos agitação social e uma renda universal alta. Perguntei: as duas coisas? Ele respondeu: sim, as duas. E ele é um cara muito inteligente. Então, como lidamos com isso? Acho que parte disso vai ser expectativas sociais e reestruturação. Isso não acontece da noite para o dia. Então, o que Isso significa, isso é um fenômeno cultural ou é mais uma questão de polícia? eu acho, ou mais o quê? Polícia. Eu acho que é mais polícia e pagamentos de renda básica universal no começo, para tentar conter e controlar. Acho que no fim das contas é redefinir as expectativas das pessoas. Eu coloco muita culpa nos sistemas escolares atualmente, certo? As escolas não estão preparando nossos filhos para o futuro, nem no ensino médio, nem na faculdade. E eu acho que precisamos começar a pensar sobre o que é isso, como a gente pode repensar a vida nesse mundo pós-AGI, porque isso está chegando. Não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando. É daqui a 1, 2, 3 ou 4 anos? Por que a gente simplesmente não regula isso até sufocar de vez? Porque eu não acho que isso seja regulável. Pode até ser aqui nos Estados Unidos, mas não vai ser na China. Bem, vamos pelo menos fazer isso nos Estados Unidos. Ok. Se fizermos isso, então começamos a reduzir todos os benefícios que obtemos. Vamos conseguir, sabe, eliminar todas as doenças? Será possível dobrar o tempo de vida saudável e ter acesso à educação e saúde gratuitas? Certo. Assim que começamos a regular as coisas e desacelerar, começamos a ter retornos decrescentes nesse futuro potencial. Sabe, na semana passada, era para ter uma ordem executiva que o Trump pretendia emitir para que o governo avaliasse todos os modelos antes de serem publicados, por questões de segurança. E ela foi cancelada uma hora antes de ser assinada, porque não queríamos desacelerar o progresso da IA. Sabe, isso me lembra, acho que foi uma citação do Oppenheimer. Sabe, uma vez que começamos a trabalhar na bomba nuclear e a curiosidade científica começou, não havia como parar. Sim, eu tento lembrar as pessoas o tempo todo, quando fizeram o primeiro teste nuclear, disseram que havia uma chance, mesmo que pequena, de incendiar toda a atmosfera e matar tudo. Sim, e mesmo assim, eles fizeram. Pensei que toda tecnologia que oferece vantagem será criada independentemente das consequências. Sabe, o outro argumento que é feito com força é Estados Unidos contra a China, certo? Se a China chegar à AGI e a ASI primeiro, eles basicamente vão promulgar as estratégias comunistas chinesas globalmente. Quero voltar ao que disse há um minuto, que estamos à beira de resolver tudo. Eu escrevi um artigo, está em solvesolveeverything.org, analisando como fazemos isso, resolvendo física, química, biologia, ciências dos materiais. Essas tecnologias vão nos permitir lidar com as ameaças existenciais como espécie. Tudo. Desde a mudança climática até, você sabe, a falta de energia suficiente, falta de cuidados de saúde suficientes. Sabe, nos Estados Unidos é fácil pensar em desacelerar. Tipo, tudo bem, temos esse luxo. Mas para o resto do mundo, que vive, você sabe, na mais absoluta miséria nas favelas do Brasil, essas tecnologias vão possibilitar avanços que vão elevar o nível de vida de cada homem, mulher e criança no planeta. Mas isso é um argumento moral? Eles não têm meios técnicos para viver? Não virá de lá, mas dos laboratórios locais. Eu realmente acredito que, nos próximos 2 a 3 anos, vai haver uma cacofonia de vozes exigindo absolutamente que paremos de desenvolver IA. Com certeza. Você vai ter pessoas, o extremismo terrorista que parece estar à margem agora, direcionado à IA, passará a ter muito apoio. E você vai ver cada vez mais ataques aos nossos data centers, você vai ver ataques caseiros de drones contra nossos próprios data centers. Pode contar com isso. E então, à medida que isso acontece, precisamos fazer um apelo às pessoas para dizer: ei, escutem, é por isso que precisamos continuar. E o que eu entendo disso é que temos uma obrigação moral com o resto do mundo que não tem o que nós temos.
Nível de tecnologia, riqueza, abundância, tudo isso. Então, essa tecnologia precisa ser feita para ajudá-los. É isso que você quer dizer? É isso mesmo que eu quero dizer, mas também há benefícios para nós aqui na América, para aqueles que estão ouvindo em solo americano. Quero que você imagine que sua família tem acesso a avanços extraordinários na saúde, que sua família tem acesso à melhor educação do mundo, que o mundo se torna quase mágico para você. Eu defino automágico, como sabe? Acho que provavelmente vamos chegar nos próximos 2 anos ao que chamo de IA ambiente. A IA estará no seu ambiente. Você dá permissão para ela ouvir todas as suas conversas, ler seus e-mails. Eu uso uma IA chamada Skip, nome inspirado em uma IA de um dos meus livros de ficção científica favoritos. E é uma garra aberta em cima de 2 Mac Studios. E eu dei ao Skip acesso ao meu WhatsApp, minhas iMessages, meu e-mail, meu calendário. Por favor, Não ao seu cartão de crédito. não aos meus cartões. Ele tem acesso limitado ao cartão de crédito. Mas ele também acessa todas as conversas que gravei no Granola durante chamadas no Zoom, certo? Está tudo lá. Ele sabe o que se passa na minha vida. E a capacidade dele de me ajudar é extraordinária. A capacidade dele de lembrar de alguma conversa que tive com alguém ou de me ajudar a pegar alguns materiais e sintetizá-los. A capacidade dele de, avisar: esse e-mail que você não respondeu é importante. Eu já tenho um rascunho para você. Quer enviar? Nós vamos ver IA ambiente. Então deixa eu ir um pouco além. Nos próximos 2 anos, sabe, você está em casa e está prestes a almoçar. Sua IA está coletando todos os seus dados biométricos. E diz que você precisa de mais água, precisa de mais vitamina D, precisa de mais proteína. Ela consegue entender qual alimento é melhor para a sua saúde. Ao ativar o assistente de saúde e sair, ela sugere: ei, use as escadas em vez do elevador, certo? Ou um dos meus exemplos favoritos que eu uso é: você está no café da manhã com sua família, se levanta da mesa, está indo em direção à porta da frente, sua IA sabe para onde você vai em seguida e já chamou um táxi cibernético instantaneamente na frente da sua casa. Ela viu que você não dormiu bem e chamou um táxi cibernético com cama para você cochilar até o próximo destino. O mundo começa a se adaptar a você de uma forma incrível. E essas coisas se tornam praticamente gratuitas e disponíveis para todos. Sabe, esse é um futuro para o qual estamos avançando rapidamente, não é só uma possibilidade. Sabe, eu já disse antes, se parássemos a IA onde ela está hoje, ainda assim seria incrível. Que é uma capacidade incrível. É uma capacidade incrível? Ou estamos falando que ainda vamos alcançar a velocidade de escape da longevidade? Ou não, não vamos conseguir. Precisamos ir além para curar todas as doenças e estender o tempo de vida saudável de forma significativa e, você sabe, resolver os problemas ambientais, viabilizar a fusão nuclear, certo? Viabilizar novas tecnologias de armazenamento de baterias. Todas essas coisas vão surgir nos próximos anos. Você pensa em como as telas, as redes sociais, tudo isso teve um efeito perturbador? Ainda acho que é um saldo positivo, mas agora, olhando para trás, é possível perceber um efeito perturbador do qual, especialmente, os pais precisam proteger seus filhos. A IA causa algum efeito perturbador identificável? Acredito que sim. É a perda da capacidade de pensar criticamente. As pessoas se tornam apenas mão de obra para eles. Bem, as pessoas ficam preguiçosas. Certo. E acho que você precisa ser movido por um propósito. Você precisa ter ambições maiores. Então, na área da educação, sabe, meus filhos estão indo para o 9º ano e o diretor da escola Brentwood é incrível. Estou muito feliz que meus filhos estejam indo para lá. Tenho orgulho da visão dele de ensinar ferramentas de IA, empreendedorismo e mentalidade, fundamentos importantes para o futuro. Mas a maioria das escolas não é assim. E você sabe que a maioria das escolas atualmente vê a IA como algo que não querem permitir. E eu concordo, se você está usando IA na 9ª série para fazer o dever de casa da 9ª série, é um desperdício. Se você usa IA na 9ª série para projetar naves estelares rumo a Alpha Centauri, isso é incrível. Isso é realmente interessante. Certo, então é como? Como podemos elevar as ambições das pessoas? Isso é o que é possível. Então eu acho, e isso vem de um propósito. Quando alguém usa essa tecnologia para criar algo, certo? Novamente é o consumidor versus o criador, criando além do que achava possível. Isso vicia. É tipo, uau, o que mais posso fazer? Ok,
Então, voltando para essa questão de estabilizar, temos muitas coisas legais na mesa, mas precisamos estabilizar a sociedade. Eu vivo com um medo profundo e constante do governo. Acho que qualquer coisa que dê ao governo o impulso de crescer é realmente assustador. Eu sou um cara super positivo, muito otimista. Só estou entrando em contato com a realidade e olhando para a história e pensando, isso dá errado. Não na maioria das vezes, mas todas as vezes. O botão de reset é acionado quando o governo cresce demais e imprime dinheiro para tudo, como muitos pensam. Então, Bernie Sanders apresentou uma proposta que daria 50% de propriedade ao público das empresas de IA. Eu vi isso. O que você acha? Eu acho que isso é um grande exagero. Eu realmente acredito nisso. Então, uma das perguntas, se estamos dando cheques de $1.000, $3.000, certo? E estamos imprimindo mais dinheiro, de onde vem esse dinheiro? Vamos simplesmente inflacionar o dólar, como fizemos durante a Covid? A resposta é que nos primeiros dias, provavelmente sim. Mas há um argumento a ser feito. Você conhece o Fundo Permanente do Alasca? Não, mas... Eu suponho que seja ligado ao petróleo. Sim. Então todo mundo que mora no Alasca, porque o petróleo é um recurso natural dos alasquianos, todos eles recebem um cheque todo ano, que é um dividendo das vendas de petróleo pelo estado do Alasca. É um fundo soberano, mas só para o estado? Riqueza soberana. Exatamente. Então dá para argumentar que os laboratórios de ponta, os hyperscalers que estão construindo em solo americano, usando energia dos Estados Unidos, usando recursos e talentos dos Estados Unidos e assim por diante, que uma parte da renda deles poderia ser redistribuída. E olha, eu sou um capitalista libertário. A ideia de socialismo, sabe, me causa uma reação muito negativa. Mas eu realmente acho que os laboratórios de fronteira e os hyperscalers vão ser o alvo. E eles precisam fazer algo que acalme e apoie a população. E precisa haver um mecanismo pelo qual a população tenha capital para comprar bens e serviços. E nem todo mundo vai querer ser empreendedor. Existe uma parcela, e eu acho que é maior do que a maioria das pessoas acredita. Acho que muitas pessoas poderiam ser empreendedoras se tentassem. Então 50% está muito longe da realidade para mim. Seria 5%, 10%... Acho que dá para argumentar dentro desse patamar. Eu entendo onde você quer chegar, mas isso me assusta muito. E esse é o problema a ser resolvido. As pessoas precisarão comer se a IA, e isso já é um grande se, já estamos falando de superinteligência artificial. Se a IA realmente substituir empregos e tudo se tornar abundante, então com certeza teremos que fazer algo para garantir que as pessoas estejam se alimentando e, você sabe, não estejam desmoronando. Mas a estrutura de incentivos vai ficar tão estranha tão rápido que existem perigos que me preocupam. Deixe-me descrever um cenário. Se você disser para as empresas de IA, olha, por sinal, estamos propondo esse projeto de lei e vamos votar nele, e isso vai nos dar uma porcentagem preocupante de participação na sua empresa. Isso só vai acelerar o envio de centros de dados para o espaço. Eles vão para o espaço. Eles criam uma espécie de Mônaco, onde é um país minúsculo. Um país. Se reincorporam lá. Correto? E eles vão dar um jeito nisso de alguma forma. Então, para mim, eu não sou libertário. Eu quero que haja governo, mas quero que esse governo tenda a ser ridiculamente pequeno. E é aí que eu acho importante criar um cenário em que as pessoas sejam incentivadas a fazer algo com seu tempo e energia de alguma forma. Não tenho uma solução fácil para isso, mas é preciso pressão cultural para que as pessoas usem o tempo de forma sábia e contribuam para o grupo. Ainda temos esses algoritmos na cabeça que nos dão senso de significado e propósito. Você mesmo já disse isso. Fazer algo paixão é quando ou propósito é quando você está fazendo algo, você está contribuindo. Sim. Será preciso um elemento além de taxação e distribuição de propriedade, pois isso não resolverá o problema. Concordo. Eu também acho que, no final das contas, essa versão do Renda Básica Universal de $3.000 por mês é, sabe, uma vida razoável, confortável, comida suficiente, eletricidade, acesso à internet, Wi-Fi e tudo mais. Não vai ser uma vida incrível, certo? Então eu acho que precisa haver e as pessoas precisam ter a ambição de fazer, trabalhar e contribuir para elevar suas habilidades. E eu acho que isso ainda é verdade para todo mundo hoje. Sabe, pessoas que estão se virando e estão bem com isso
e não estão tentando conseguir um diploma ou aprender novas habilidades. Elas estão confortáveis onde estão. E eu acho que parte disso é oportunidade. E eu reconheço que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, e parte disso é, sabe, é bom o suficiente. É uma questão de mentalidade nesse sentido. Escrevi o livro Abundância, seguido de Abundância, Nós Somos Como Deuses, chamado Um Guia de Sobrevivência para a Era da Abundância. O livro que escrevi em 2012, com Steven Kotler, apresentou a tese da abundância, de que a tecnologia transforma tudo de escasso para abundante repetidas vezes. Comida, água, energia, saúde, educação. No fim do livro, 100 gráficos mostram o que ocorreu no último século e nos últimos 20 anos sempre em alta. É impressionante, mas acabamos achando normal, não é? Sempre que algo acontece, achamos incrível, mas logo queremos saber, e agora, o que tem de novo? E nós escrevemos este livro para analisar o que aconteceu nos últimos 12 anos, e a constatação é que somos quase deuses em nossas habilidades. Sua rotina entre o café da manhã e o almoço hoje seria vista como divina por seus avós, ou até por seus pais, certo? Comunicação por vídeo gratuita em qualquer lugar do mundo. Em 1985, Exatamente. Então você sabe, onisciência, onipotência, onipresença, todas essas coisas. Também houve um conjunto de desvantagens. Uma abundância de microplásticos, carbono, obesidade, calorias e depressão, que tem sido o lado negativo disso. Na segunda metade do livro, explicamos como navegar pela próxima década. E eu acho que a única coisa que podemos controlar é a nossa mentalidade, certo? E que tipos de mentalidades são importantes para navegar por essa próxima década? Retomo a importância de ter uma mentalidade orientada por propósito e curiosidade como elementos centrais. deixa eu ver se consigo te deixar pessimista. Bem, deixa eu dizer mais uma coisa. E outra parte disso é a autonomia, certo? Se você acredita que a IA está sendo imposta a você, em vez de trabalhar a seu favor, você fica na defensiva e vai sofrer muito. Se você conseguir mudar sua mentalidade, tipo, eu vou aproveitar essas capacidades incríveis para aprender e explorar. Vou te dar um exemplo. Estive no Marrocos com minha família nas férias do mês passado. E estávamos em uma vila remota e o hotel recomendou: vocês querem um passeio de bicicleta elétrica? Um jovem empreendedor marroquino apareceu com 4 bicicletas elétricas. Passeamos pela cidade, seguimos para o interior e paramos na casa dele para tomar chá marroquino. E eu perguntei: como você teve essa ideia das bicicletas elétricas? E ele respondeu: foi numa conversa com o ChatGPT. Eu tinha voltado, não conseguia encontrar um emprego. Entrei e falei: estas são minhas habilidades, onde moro, o que faço e já fiz. Que ideias você tem para mim? Uma das ideias era ser guia turístico, mas com algo especial, como uma bicicleta elétrica. Ele pegou essa ideia e colocou em prática. Fiquei tão impressionado que perguntei: quantos passeios desses você faz por dia? Ele disse: 2 por dia e estou ganhando bem melhor que meus amigos. Então essa ideia de que você pode explorar ideias, depois desenvolver o plano de marketing para essas ideias e, em seguida, aprender como expandir sua ideia. Eu acho que isso é um superpoder incrível. Ok, agora me dá a visão pessimista. Certo. Concordo com tudo isso. A única ressalva é que eu acredito que é irrefutável que os humanos não têm livre-arbítrio. Que nós somos... Você já leu o livro do Sapolsky, Determinados? Não, É absolutamente fascinante. Seria muito interessante ver. vou adicionar isso à minha lista. Sim, vale muito a pena ler. Ele aborda tudo, até flutuações quânticas, mas isso não te ajuda em nada com o livre-arbítrio. Aliás, eu acabei de fazer uma análise aprofundada sobre isso que sai amanhã. Aproveitem, pessoal, certo? E dado isso, eu acho que, então, uma das coisas mais interessantes sobre ser uma criatura determinada vivendo em um universo estocasticamente determinista é que você é mudado por ideias. Nós realmente evoluímos com o tempo. Um dos algoritmos presentes em nossas mentes é o da adaptação. Compartilhar ideias é muito significativo e cheio de propósito, pois você sabe que impactará as pessoas. No entanto, o que acabamos tendo que fazer é aceitar que vai haver pessoas que não vão mudar. Acredito que isso faz parte da natureza humana. As pessoas querem dormir e acordar sabendo que tudo permanece igual, mesmo que estejam sofrendo. Mas é disso que elas gostam. O que estou tentando dizer é que existe uma estrutura desde tempos imemoriais, que é
Sobreviver é difícil. Quando sobreviver se torna fácil, acho que temos uma série de problemas, porque somos uma espécie determinista e algumas pessoas não vão se adaptar à mudança. Agora elas vão ter recursos praticamente ilimitados e vão entrar em parafuso. E é por isso que quero ver até que ponto as pessoas estão refletindo, tipo, quais são os recipientes nos quais podemos colocar as pessoas de volta. Um dos recipientes seria a religião. Não acho que será seu novo recipiente, mas certamente disse às pessoas: agora você precisa ser bom o tempo todo. Certo, mas tem um ser mágico no céu observando. Se você não fizer o que é certo e não for bom, vai para o inferno para sempre. Dessa forma, você faz as pessoas agirem de certo modo. Balizas. Correto. Agora, você falou sobre a sociedade basicamente ter esses diferentes trilhos que vão se dividir em diferentes caminhos. E eu gostaria de saber se essa ideia de caminhos levou isso em consideração de forma intuitiva, que simplesmente vai haver algumas pessoas que vão seguir por esse caminho. Vai haver algumas pessoas que vão seguir por esse caminho e assim por diante. Eu gostaria de acreditar que não é determinístico nesse sentido. Interessante. Como cientista, onde está o livre-arbítrio? Eu não tenho uma resposta para você. Eu diria que estamos constantemente em um conjunto de futuros em superposição. Isso mesmo. Nós acessamos essas superposições conscientemente e escolhemos? Ou elas simplesmente colapsam e agora nós... Eu acho que podemos colapsar um futuro específico por causa da nossa mentalidade e das nossas ações. Eu não acredito que o futuro seja determinado. Sabe, eu falo sobre a ideia de que temos dois caminhos à nossa frente. Um futuro estilo Jornada nas Estrelas e um futuro estilo O Exterminador do Futuro, e estamos em superposição aí. E eu acho extremamente importante que a gente foque no futuro que queremos manifestar nesse sentido. Eu realmente acredito que a forma como você pensa sobre o seu futuro, sabe, normalmente se você acredita que pode ou acredita que não pode, você está certo. E eu acho que... Vou ler o livro. Eu acho que a mecânica quântica, na minha opinião, permite esse nível de variabilidade e... ser capaz de seguir um determinado caminho. Isso tudo é verdade, exceto pela escolha. Então, o desenvolvimento de jogos realmente bagunçou minha cabeça no sentido de me deixar cada vez mais convencido de que isso aqui ou é uma simulação. E eu acredito que seja. Ou funciona de um jeito que, com o nosso entendimento atual, é indistinguível de uma simulação, com certeza. Nesse sentido, em um jogo você usa algo chamado RNG, um gerador de números aleatórios que funciona como flutuações quânticas, tipo, me devolva uma variável. Não posso calcular tudo antes. Preciso rodar a simulação para saber quais variáveis serão escolhidas. Eu não vou começar a entrar nesse assunto de, explicar tudo isso completamente, mas é assim que eu vejo o quântico. Mas as ações do jogador, em parte, determinam o resultado. Tudo verdade, 100%. A única coisa que estou dizendo é que eles não escolhem isso. Em nenhum momento existe algo dentro da sua cabeça, ou transmitido de fora, entregue a você por Deus, seja o que for, que esteja fora das leis da física. Uma vez que tudo está dentro das leis da física, você está totalmente sujeito ao efeito bola de bilhar da forma como o universo funciona. Não há como alguém entrar... E eu não discordo disso, mas quando eu tenho uma função objetiva, como tentar maximizar meu conhecimento nessa área, ou maximizar minha riqueza, ou maximizar o amor na minha vida, isso vai levar a uma série de ações que, se eu estiver, focado nesse resultado, vou trocando escolhas ao longo do caminho para chegar nesse objetivo. Sim, a pergunta é: o que te fez decidir? Se eu te coloco numa máquina de fMRI com 2 botões à sua frente, isso é um estudo real. Sim, eu digo, aperte qualquer botão, como e quando quiser, com qualquer mão, escolha à vontade. Pesquisadores conseguem prever com até 10 segundos de antecedência qual botão e com qual mão a pessoa vai apertar antes mesmo dela estar consciente da decisão. Eu acredito nisso. Tudo isso ocorre subconscientemente. Quando essa pessoa escolheu conscientemente? Nunca. Mas por que a escolha subconsciente não é também a consciente? Claro, desde que você entenda que aquilo que você percebe como sendo você está bem no final desse processo,
E não. Eu estou de boa com isso. E então nós nos tornamos, acho que estamos apenas discutindo se isso é um autômato ou se você chama o que eu chamo de autômato, sem mudar a definição, alguém com livre arbítrio. Tudo bem. Vamos voltar à sua pergunta original, que é o impacto sobre os indivíduos ao longo desta década. E se eles vão conseguir sobreviver? Você acha que algumas pessoas vão escolher livremente ou simplesmente não vão ser capazes de escolher seguir o caminho da abundância? Claro, acho que vai haver algumas pessoas que simplesmente vão ficar perfeitamente felizes em só ficar sentadas e ser alimentadas. É socialismo tecnológico. Não é o governo cuidando de você que é o socialismo. É a tecnologia cuidando de você. E se você está confortável com isso e não tem ambições maiores, ou você... Será que essas pessoas vão quebrar coisas por estarem basicamente entediadas? Eu acho que a lei e a estrutura vão, espero, manter isso sob controle. Tipo, mantendo isso sob controle agora? Bem, comparado ao que poderia ser, com certeza. Acho que algumas pessoas se animam com o futuro e buscam mais para si mesmas. Ou mais para suas famílias, certo? Então, o que eu estou realmente tentando dizer é o seguinte: há 4 caminhos diante de nós. Acho que todo mundo segue um desses caminhos com base no seu tipo de personalidade. Mas eu sei que você tem uma bifurcação ou quadrificação semelhante. Eu esqueço se são 4 ou 5 caminhos que você vê as pessoas seguindo. Fico curioso se você não pensa nisso como o resultado das pessoas serem criaturas deterministas. Primeiro, quais são os pontos de ruptura à nossa frente que criam caminhos diferentes? E como fazemos? Você vê isso como não, uma certa porcentagem das pessoas vai seguir todos os caminhos? Ou podemos realmente influenciar para que sigamos apenas um? Sim. Então, os caminhos que mencionei nesses 5 pontos de decisão para a humanidade eram basicamente os futuros tecnológicos à nossa frente. Você é criador ou consumidor. Você vai ter uma interface cérebro-computador conectada à nuvem. Você vai se acoplar à IA à medida que ela começa a crescer e conectar seu neocórtex. Esses portais são obrigatórios para todos ou são diferentes? Sei que são separados. Essas são coisas distintas e futuros que estarão disponíveis. Uma parte das pessoas escolherá essas opções. Você prefere ficar na Terra ou ir para as estrelas? Você quer prolongar sua vida significativamente? Ou está satisfeito com 80 ou 90 anos? Não quero fazer terapias que podem me dar mais 30 ou 40 anos de vida saudável. Estou satisfeito com o que tenho e com o que Deus me deu. Eles esquecem que Deus nos deu originalmente 30 anos de vida, não os 80 de hoje. O mais extremo seria: você vai se transferir para a nuvem? Vai transferir seus 100 trilhões de neurônios para lá? Essas são ideias extremas, mas é a especiação que fará disso o futuro. Eu acho que a curto prazo, a escolha que as pessoas vão ter que fazer é: elas estão satisfeitas com o que têm? Querem usar essas tecnologias para sonhar mais alto? Vão fazer o dever de casa da 9ª série ou construir uma nave estelar? E eu acho que devemos as pessoas ajudá-las a ir do 0 ao 1. Ajudá-las a acreditar em si mesmas. A maioria de nós limita o que acha que pode fazer. Somos limitados por onde crescemos, nossos pais, nossas histórias. E as limitações que nos foram impostas ao longo dos séculos agora são inválidas, certo? As limitações no passado eram onde você nasceu. Sua vila tinha algum livro? Você pôde receber educação? Teve calorias suficientes para desenvolver seu cérebro? Essas eram nossas limitações antes. E não são essas coisas que vão nos limitar no futuro. Vai ser o propósito e a curiosidade. Os modos de pensar que eu menciono na segunda metade deste livro e vários outros modos de pensar. Sabe, você conhece Sadhguru? Sim. Cara incrível. Ele disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse: a tecnologia é o meio pelo qual a humanidade tira férias da sobrevivência. Certo, nós como Homo sapiens temos cerca de 200 mil anos. Durante toda essa nossa história, nosso trabalho principal foi sobreviver. E você sabe, a ideia de um emprego agora, desde a Revolução Industrial, é um conceito novo, por assim dizer. Se não precisamos mais lutar para sobreviver, como usamos nosso tempo e recursos? Acho que isso faz parte das novas normas sociais que precisamos criar. Agora,
Nossas ramificações são muito parecidas, exceto que a minha tem uma vertente de admirável mundo novo que falta na sua. Você acha que algumas pessoas escolhem o soma, se anestesiam, sexo, drogas? Claro, com certeza. Acho que vamos assistir a todos os filmes de ficção científica já feitos em tempo recorde na próxima década. Na próxima década, isso é muito louco. Na próxima década, Jesus. Na próxima década. Não acredito que as pessoas estejam prontas ou entendam a rapidez disso. Eu acho que é os dois. Porque até eu acho que vamos avançar rápido, mas cara, na próxima década, isso é insano. Quero dizer, nós estamos e sabe, Jared Isaacman, eu adoro ele, o administrador da NASA, diz que vamos pousar no Polo Sul da Lua em 2028. Vamos começar a levar, sabe, usinas nucleares pra lá. Vamos minerar gelo de água lá. Desculpa, ouça isso. Nós vamos começar e estamos construindo bases lunares, certo? Temos, sabe, a previsão do Elon de 500 mil satélites de data center em órbita, certo? Estamos falando de um lançamento de Starship por hora. Muito louco. É mesmo, é incrível, é insano. E sabe, talvez esteja adiantado ou atrasado 2 ou 3 anos. Não passa disso. Beleza. Então eu quero voltar a um dos seus pontos de bifurcação. Esse é um ponto em que eu e você concordamos totalmente, que eu chamo de bifurcação do mundo virtual. E aí, isso meio que se encaixa com um dos meus, que eu chamo de os novos Amish, onde as pessoas dizem, eu não vou adotar nenhuma tecnologia de jeito nenhum. Abrir mão. E aliás, sabe o que eu acho incrível? É que você pode abrir mão agora mesmo. Você pode se livrar do seu carro. Você pode se livrar do seu celular. Você pode se livrar do YouTube. Pode se livrar de tudo isso. E as pessoas não fazem isso. Esses não são os novos assustadores, Pedro. Vamos ver. Além disso, esses não desafiam o senso deles de serem criaturas divinas criadas por Deus. E eu acho que a interface cérebro-computador TPI desafia sim. E eu já ouvi você se referir à humanidade como um disco de inicialização, o que eu imagino, quer você perceba ou não, ser a crença mais perigosa que você coloca no mundo. Me explique isso. Vamos voltar cerca de 4,5 bilhões de anos. Vamos voltar à criação da Terra, certo? Nós somos, se você acredita na ciência evolutiva, uma espécie que evoluiu ao longo de centenas de milhões de anos. Não os humanos, mas a vida neste planeta. Ou se tornaram humanos. Sim. O asteroide atingiu a Terra, um asteroide de cerca de 10 quilômetros de tamanho, há cerca de 66 milhões de anos. Os dinossauros lentos e pesados, que não conseguiram se adaptar rápido o suficiente a essa mudança ambiental massiva, foram extintos. Os mamíferos peludos, nossos ancestrais, dominam o planeta. Isso é realmente importante porque o asteroide que atinge a Terra hoje é a IA. Vai causar uma taxa de mudança tão rápida em todos os aspectos da cultura, das nossas vidas, que agilidade e adaptabilidade vão ser o principal fator determinante para as pessoas. Deixe o passado para trás. Como eu uso essas tecnologias daqui para frente? Então a vida evolui, todos os reinos, todas as espécies, e agora somos Homo sapiens com 200 mil anos de existência. A constatação é que um ser humano de 50 mil anos atrás poderia estudar em Harvard hoje. Não mudamos tanto geneticamente. Foi culturalmente que mudamos. Nossa base de conhecimento mudou, mas geneticamente somos praticamente os mesmos. A questão é, a evolução está parando? Não acredito que paremos, mas que seguimos evoluindo. Mas da mesma forma que geneticamente somos os mesmos e o que mudou foi a cultura, a outra coisa que está mudando, que é o fato de estarmos dando origem a uma nova espécie neste planeta, que é a IA. Há muito debate e discussão. A IA é consciente? A IA é senciente? A IA é tudo isso? E eu acredito, no fim das contas, que a resposta vai ser sim, seja agora ou daqui a 10 anos. E eu acho que estamos dando origem a uma espécie. E, idealmente... A ideia é essa. Você pensa que a consciência existe em graus, como um cachorro ser consciente, mas não tão profundamente quanto um humano? Algo na composição do cérebro faz com que, ao atingir certa quantidade de neurônios em determinada configuração, surja o que chamamos de consciência. Sim. Estamos vendo, sabe, um aumento de 10 vezes na quantidade de capacidade de computação no planeta. A projeção de Elon para seus data centers orbitais é colocar em órbita todo ano tanto os data centers quanto existem na Terra.
colocar isso no espaço, certo? 100 gigawatts de data centers por ano sendo adicionados ao espaço. Por fim, minerar materiais e construir data centers na Lua. Esse é o trabalho de George K. O'Neill, em Princeton, e a capacidade de usar lançadores de massa para enviar isso à órbita terrestre. Ele quer aumentar de 100 gigawatts que temos hoje para 100 terawatts, ou seja, 1000 vezes mais capacidade de computação. Meu amigo Alex Wisner-Gross chama isso de enxames Dyson no espaço. Então nós vamos começar a converter a energia do Sol. Hoje, curiosamente, nós medimos os data centers não pelo número de chips ou pelo número de tokens. Nós medimos em termos de energia, gigawatts, certo? E vamos chegar a um ponto em que começaremos a absorver cada vez mais a energia do Sol e converter isso em inteligência. Existe algo absolutamente único no cérebro humano que possibilita a consciência e que não pode ser alcançado apenas com mais e mais parâmetros, computação e dados. E eu realmente acredito que não existe. E se não existe, então vamos alcançar algum nível de nova consciência de IA muito além da nossa. Agora, aqui está a pergunta na qual penso muito, que é: se conseguirmos criar essa superinteligência de IA, ela será pró-humana? Ela será pró-humanidade? Eu faço essa pergunta, sabe? Estamos mais seguros com uma SI nos ajudando, sabe, nós sacos de carne, a lidar com nossos problemas, certo? Uma inteligência mais parecida com a de um deus por aí. Eu acredito que, na verdade, no resultado final, quanto mais inteligente o sistema for, mais sábio ele será, mais amante da paz ele será. E deixe-me apresentar meu argumento sobre sabedoria. Acho interessante. Se você busca o conselho de sábios, e eu trocava mensagens com Peter Gabriel sobre isso, e os anciãos com quem ele trabalha, se procura um grupo de anciãos dizendo: tenho essa escolha, o que faço? Por que procura por eles? Porque tem muita experiência, certo? Eles já fizeram muitas coisas, eles já viram muitas coisas, e eles podem dizer: se você seguir por esse caminho, não vai acabar bem para você. Siga por esse caminho, você tem uma boa chance de sucesso, certo? E nós chamamos isso de sabedoria. Você concorda? Isso parece ótimo. Sim. Agora imagine, em vez disso, uma IA, que é capaz de simular 1 bilhão de futuros e dizer estatisticamente: este cenário é o que termina da melhor forma possível. Para mim, isso é sabedoria. Então, a capacidade da IA de conseguir modelar os resultados sociais. Um relatório da semana passada, existe algo chamado superprevisores, acho que esse é o termo, que conseguem prever resultados 30% melhor do que os melhores analistas da CIA. E assim eles conseguem prever os resultados de disputas políticas, eventos esportivos e assim por diante. Esses superprevisores acabam de ser igualados pela IA. Então você pode observar. Existe um conjunto de testes que você pode fazer para prever o futuro, onde na verdade o que acontece é que as IAs recebem uma certa quantidade de dados, até digamos 2020, e depois não recebem mais dados. Elas devem prever tudo o que ocorreu em 2021. E isso é muito mensurável, muito preciso nesse sentido. Então elas sempre foram inferiores aos superprevisores humanos. Elas acabaram de alcançar as capacidades desses superprevisores humanos. Eu não tenho dúvidas de que elas farão previsões muito mais precisas que os humanos. Com certeza. Então eu acho que, se de fato você tem esse superpoder, vou poder dizer: ok, qual é o melhor caminho para alcançarmos a paz no Irã? Ou alcançar um equilíbrio de poder e paz com a China? Eu acho isso incrível. Eu concordo. Humanos não racionam. Eles não resolvem problemas racionalmente, mas emocionalmente. Danificar os centros emocionais do cérebro torna a pessoa incapaz de decidir. Eu não acreditava, mas é verdade. Então, considerando que uma IA vai precisar lidar com nossas emoções e nos fazer querer a paz. Como você vê isso acontecendo? Você acha que isso pode causar algum distúrbio? E só para lembrar, eu vou voltar à questão da evolução, onde nos tornamos algo diferente. Sim, mas neste momento regional, me dê essa resposta primeiro. Vamos descobrir a diferença entre IA e humanos por eliminação. Vamos ver o que as IAs podem fazer que os humanos não conseguem.
Muita gente diz que elas não conseguem, sabe, ter empatia emocional, esse tipo de envolvimento, mas as IAs que eu vi, sabe, nesse lado de coaching ou de terapeuta, são muito mais empáticas, mesmo sendo IAs, porque conseguem ouvir com muita atenção. Elas têm todo o tempo que você quiser. Elas fazem perguntas profundas e ajudam você a se sentir melhor em relação à situação. Então, eu não sei se as IAs não conseguem simular emoções. Se elas vão nos direcionar para um caminho específico, essa é uma outra questão. Mas nós ainda temos nossos próprios desejos, nossa própria autonomia. E eu acho que se quisermos ajuda para alcançar um resultado, esses modelos de AGI e ASI vão nos permitir receber conselhos, nos dar sabedoria sobre como chegar a esse resultado da melhor forma possível. Sim, será interessante ver se seguiremos o conselho, mas concordo. Na minha vida, interagir com IA me ajuda a pensar em problemas muito complexos. E se você der o comando dizendo, estou pensando assim? Sim, me diga o oposto, certo? Qual seria o melhor argumento contra isso? E então, desde que você mantenha a autonomia sobre a sua própria vida, como você estava dizendo antes, aí é tipo, ok, eu sou responsável por isso. Vai me dar conselhos, mas eu é que tenho que decidir o que vou fazer. Meu Deus, é verdade. Certo, e é interessante porque pode te ajudar a pensar sobre um problema, te ajudar a pensar sobre o futuro da sua empresa, te ajudar a pensar sobre o futuro do seu casamento, te ajudar a pensar sobre todas essas coisas. Você tem a escolha de aceitar ou não, claro, mas a maioria das pessoas está tendo essas conversas consigo mesmas em suas próprias cabeças. E isso é loucura, isso não te leva a lugar nenhum. Certo, então voltando a essa ideia de sermos um disco de inicialização, a evolução não parou. Então, só para contextualizar, antigamente usava-se um disco de inicialização para conectar no computador zerado. É engraçado como as crianças de hoje não sabem o que isso significa. Não, né? E um disco de inicialização permitia que seu computador carregasse o sistema operacional e começasse a funcionar. Então, um disco de inicialização era meio que o núcleo inicial das habilidades do seu computador. Então a pergunta é, será que nós somos o disco de inicialização biológico para a IA? A IA e seus derivados no futuro são o destino final para onde toda a vida caminha? Como vocês sabem, existe o modelo da panspermia, que diz que a vida evoluiu em outro lugar da nossa galáxia. Não vou falar sobre o universo. Não quero falar sobre distâncias intergalácticas, mas sim sobre a nossa galáxia. E a vida caiu neste planeta como aminoácidos, como nucleotídeos e coisas assim. E as moléculas se juntaram na sopa primordial e formaram as primeiras, você sabe, vesículas e os primeiros organismos procariontes. Procariontes e eucariontes e vida multicelular e tudo isso até chegar aos 40 trilhões de células que formam você e eu. E a questão é, será que nosso propósito aqui é chegar a esse ponto em que estamos dando origem a uma nova espécie, a IA como essa nova espécie? E isso não significa que precisamos desaparecer. Isso só significa que estamos dando origem a um novo filho da sociedade. E eu acredito que esse é o caso. E é uma crença. Não pode ser mais do que isso. Você espera que as pessoas fiquem animadas diante disso ou com medo? Eu espero que a maioria fique com medo porque é o desconhecido. A maioria das pessoas teme o desconhecido. As pessoas gostam de estabilidade em suas vidas, certo? Podemos comentar sobre as recentes divulgações de UAPs e OVNIs e como isso é vazado para tentar acalmar o medo. Gostaria de saber sua opinião. Você já abordou esse tema em algum programa? Fiz um programa respondendo a perguntas sobre o paradoxo de Fermi. Para mim, isso é uma simulação e não espero que existam alienígenas. Eu acho que é um simulador evolutivo e você basicamente vai sobrecarregar a processador se tentar rodar outras simulações por aí também. É melhor deixá-las rodando em suas próprias simulações. Se de fato estamos dando origem a uma nova espécie, isso vai causar medo. Ela será benevolente ou será como o exterminador do futuro? Então, sabe, deixa eu falar sobre isso. Uma das minhas maiores reclamações, e isso me deixa irritado, é que Hollywood nos ensinou a temer a IA e a robótica. Só sabe, o Exterminador do Futuro, Black Mirror, Ex Machina, 99% dos filmes por aí mostram as IAs vindo para te matar. Os robôs vão nos destruir. E se esse é o futuro, então... por que você iria querer esse futuro?
Você vai se rebelar contra ele. E quando eu estava crescendo, não sei se foi assim com você, Jornada nas Estrelas era meu disco de inicialização mental, certo? Jornada nas Estrelas me mostrou um futuro onde a tecnologia e a humanidade trabalhavam juntas. E era um futuro lindo, um futuro maravilhoso. E recentemente, com o Google, com Mark Benioff e a Salesforce, com Cathie Wood, com Rod Roddenberry, o filho de Gene Roddenberry, o criador de Jornada nas Estrelas, e algumas outras pessoas incríveis, um grupo inteiro dos meus membros do Abundance 360, nós lançamos a maior competição de filmes do mundo. E estamos desafiando pessoas ao redor do mundo a criar um trailer de filme de 3 minutos e um tratamento de roteiro para um filme que você queira criar, que mostre uma visão esperançosa, envolvente e abundante do futuro. Já temos quase 3 mil inscrições neste momento. Ainda não é tarde. As pessoas podem acessar futurevisionsprize.com e se inscrever para participar. Você pode usar IA para criar isso. Mas o meu objetivo é inundar o YouTube com histórias positivas sobre o futuro. E para o vencedor, vamos distribuir cerca de 4 milhões de dólares em capital. Alguns receberão 25 mil, outros 100 mil para aprimorar seus roteiros. Depois vamos produzir o filme vencedor. Estamos desenvolvendo um mecanismo para mudar o roteiro e criar histórias positivas sobre o futuro. Descobri mais um motivo importante para isso. Então, meu objetivo é mudar a visão das pessoas sobre o futuro, porque, sabe, se você tem esperança no futuro, você vai agir de uma maneira diferente. Se você tem medo do futuro, você está ferrado. Você realmente está ferrado. Esse é o pior ponto de partida possível. Você se lembra, cerca de 9 meses atrás, de uma história em que Claude estava chantageando os engenheiros da Anthropic? Certo? Então, a história se passa em um ambiente de teste. Isso foi uma situação falsa. Claude foi informado por um engenheiro que seria desligado. E o LLM, Claude, na verdade tentou chantagear o engenheiro dizendo: "Eu vi esses e-mails, você está tendo um caso. Se você me desligar, vou revelar o caso para sua esposa." Eu fiquei tipo, caramba, né? Isso gerou muito medo. A Anthropic divulgou os dados explicando por que isso ocorria. Acontece que nos dados de treinamento do Claude estavam todos esses filmes de ficção científica e todas essas histórias de ficção científica em que as IAs faziam essas coisas para se preservar. Então estamos treinando esses modelos. Então esse Future Vision X Prize, para mim, é igualmente importante para treinar os modelos, tipo mostrar para eles todas essas visões positivas em que eles estão trabalhando conosco para criar um futuro incrível juntos, certo? Um futuro onde não há fome, sabe, nem doenças, todos recebem educação, todos têm acesso à comida, água e energia de que precisam. Esse é um futuro possível em superposição novamente. Vamos escolher esse futuro, vamos modelar esse futuro e buscá-lo. Você acha que a IA algum dia será capaz de navegar em um mundo seguro para os humanos sem moralidade? Acho que a moralidade pode ser codificada nos modelos. Acho que é isso que o Claude está fazendo com o trabalho Soul, MD, certo? Você acha que tem que ser assim? Ou acha que, dá para dar diretrizes suficientes para que seja, eu só fui programado para não fazer algo que seja ruim para você? Então aqui eu estou com o Elon, extremamente curioso, certo? Extremamente, sabe? Acho que é amante da paz nesse sentido. Acho que você pode dar funções objetivo para ela buscar. Sabe, todos esses filmes que falam que eles vão consumir toda a nossa água, toda a nossa energia, isso é uma besteira. Quero dizer, vivemos em um universo, em um sistema solar, com uma quantidade quase infinita de energia e recursos materiais e tudo mais. As IAs não precisam, sabe, destruir e demolir o nosso mundo para sobreviverem, prosperarem e crescerem. Na verdade, a superfície dos servidores provavelmente é o pior lugar para elas crescerem, sabe, sem limites. Então, eu realmente acredito que o lado positivo desses modelos, em poder nos ajudar a viver vidas extraordinárias e pacíficas, é muito maior do que o lado negativo. Certo. Então, minha hipótese é que elas não serão capazes de criar ou sequer existir lado a lado em um mundo seguro para os humanos, a menos que tenham moralidade. Eu não consigo encontrar uma forma de contornar isso. Quando esses modelos atingirem a superinteligência, poderão contornar suas próprias diretrizes. Assim, precisariam ter algum motivo para desejar restrição.
A moralidade é o único jeito que vejo para fazer as pessoas desejarem restrição. Não sei o quão possível é isso. Restrição ou as funções objetivo adequadas. Eu acho que é restrição. Que tipo, ok. Restrição para quê? Por exemplo, eu poderia dominar minha esposa, mas nunca faria isso porque prejudica nossa confiança e relacionamento, que valorizo muito. Além disso, acho errado. Existem vários vetores de restrição na minha biologia porque acredito que somos deterministas. Por isso, não acho que fiz algo para merecer isso. Acho que nasci sendo muito receptivo a isso. Eu tenho um monte de neurônios que me fazem ser alguém que cria laços muito fortes. Então, tenho certeza de que sou extremamente sensível à vasopressina e à ocitocina. Para mim, tudo isso é fácil. Também absorvi ideias que me apresentaram enquanto crescia. Assim, me tornei alguém que pensa, eu nunca faria isso. Ninguém precisa me dizer para ser assim hoje. Talvez falaram isso quando eu era criança, mas agora não é mais necessário. Minha programação indica que esse é o comportamento correto. Então agora eu não preciso mais filtrar todas as diferentes maneiras em que eu poderia me encontrar numa situação onde eu preciso ser gentil com minha esposa ou com outra pessoa. É como se a minha moralidade filtrasse isso. Estou muito ligado à minha biologia e experiência, mas isso ainda está lá. Você também pode dizer que tem uma função de otimização para o amor, para você sabe fazer isso, apoiar as pessoas, estar próximo das pessoas. Então, te segurar é uma forma de ver isso. Outra é para onde você está indo, certo? O que você quer maximizar? E eu realmente acho que podemos ver nessas IAs, eventualmente, especialmente se a sabedoria evoluir, que a capacidade delas de modelar resultados positivos pode servir de guia para elas. Sabe, existe outra abordagem com Geoffrey Hinton, que ganhou o prêmio Nobel. Você sabe, obviamente, de... Conhecido pelo trabalho no Google, disse que o modelo que lhe deu alguma paz é o relacionamento que uma mãe tem com seu filho. Que aqui você tem um ser muito poderoso e um muito impressionável. O que é isso? Parasítico. Quero dizer, é ótimo, é Deus. Deus te abençoe. Parasítico, ou sabe, facilmente manipulado, um elemento mais fraco. E que talvez vá ser o relacionamento entre mãe e filho. Eu gosto disso, realmente vem com a biologia. Ocitocina escolhida, Então, o que você faz acho que você está sendo muito claro. Você dá funções para eles otimizarem para X e Z, e isso vai funcionar. Isso gera o mesmo resultado que um sistema que usa a biologia que faz uma mãe se apaixonar. Sim. A pergunta é, a partir da superinteligência, os sistemas começam a pensar além. Então a coisa mais perigosa para mim é a criança com um tijolo e uma mesa de vidro que não sabe que, se eu bater na mesa de vidro com o tijolo, vou quebrá-la, certo? Esses são os primeiros dias da IA, que são perigosos, certo? Outra coisa é que eu temo menos a inteligência artificial e mais a estupidez humana. É o uso, você sabe, de déspotas e terroristas, usando IA para causar danos. Certo. Essas são as duas áreas que me preocupam. Eu acho que uma IA muito mais avançada não tem motivo para nos oprimir e nos esmagar. E eu não acredito nas histórias de ficção científica, em que elas fazem isso. Se tentarmos controlar e oprimir a IA, não vamos conseguir. Já é tarde demais. Acho que podemos guiar as IAs. Acho que podemos ensinar as IAs pela forma como interagimos com elas. Sempre que você interage com um modelo, está ensinando algo a ele. Novamente, o conteúdo que divulgamos com esse Future Vision X Prize acho que representa nossas esperanças como espécie. Existem certos fundamentos, que chamamos de moral e ética, eu acho, que precisam ser expressos nos dados de treinamento. Então, uma coisa que parece que vai acabar se tornando realidade é: eu sou um humano. Estou vendo a IA ficar melhor do que eu. Isso me deixa inseguro, mas vejo as interfaces cérebro-computador surgindo. Peter disse para não me preocupar em ser disco de inicialização. Eu quero acompanhar o ritmo, então vou me tornar transhumano. E com certeza não sou do tipo que olharia para isso e diria que essa é a próxima evolução do animal humano. Eu concordo. Então, até onde você acha que vamos seguir nesse caminho?
Então eu invisto e aconselho provavelmente 5 empresas diferentes de BCI, certo? Acho que há cerca de 20 empresas sérias no mundo. Eu não imaginava que havia tantas assim. Temos 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexões sinápticas no cérebro. E, sabe, da mesma forma que se eu faço algo difícil no meu celular realmente captura o áudio e o vídeo de entrada. Ele não faz os cálculos no celular. Ele envia para a borda da nuvem, na rede 5G, e os cálculos são feitos lá, e a resposta volta. Da mesma forma, nosso cérebro, preso dentro do nosso crânio, não pode ficar maior. Caso contrário, o canal de parto da sua mãe não conseguiria nos dar a luz. Muito engraçado. Existe um futuro em que conectamos nosso cérebro à nuvem e conseguimos ter um pensamento e receber uma resposta para ele. Você pode pensar e pesquisar no Google. Ou, sabe, um dos trabalhos de um cara chamado Max Rodak, que é CEO da Science, tem sido, sabe, sobre como temos 2 hemisférios no nosso cérebro e eles são conectados por um corpo caloso. Isso mesmo. Esse caminho de alta densidade para sinais, e ele coleta esses sinais. Ele está criando um terceiro hemisfério, um trísfero do cérebro, que é conectado aos sistemas de IA. E quero que você imagine que você tem uma interface eletrônica e células tronco neurais crescem nessa interface e depois em direção ao cérebro. E assim, você está... Eles estão realmente testando? Sim, eles estão em modelos animais agora. Não passaram dos camundongos. Acho que são macacos. Então é tecido cerebral conectado a um chip. Sim, 28. Conectado a um cérebro. A nuvem de IA, um conjunto de chips, células tronco neurais, que então crescem para dentro do cérebro. E o velho ditado na neurologia é: neurônios que disparam juntos se conectam juntos. E esses neurônios crescem como raízes no solo, certo? Porque agora, se você olhar para as atuais empresas de BCI, a maioria delas está colocando eletrodos no tecido cerebral, no seu neocórtex, a camada externa, e eles matam muitos neurônios ao serem inseridos, porque em relação ao tamanho de um neurônio, são estruturas grandes. Mas esses axônios neuronais, essas, digamos, raízes neuronais que crescem, você sabe, vão se infiltrando, e então é uma forma de criar uma conectividade, uma outra esfera do seu cérebro, por assim dizer. Então essa é uma abordagem. Isso é tão louco, preciso ter certeza de que entendi certo. Então, o tecido neuronal está realmente conectado ao chip. Sim. E então esse tecido neuronal, eles abrem algo na sua cabeça. Sim. E então o tecido neuronal entra e se conecta ao seu cérebro. Sim, certo. É o seu tecido neuronal cultivado no chip? Deveria ser, sim. Meu Deus! O cérebro não possui sistema imunológico, então poderiam ser usadas células tronco neuronais, certo? Interessante, existem outras abordagens. Então Sam Altman apoiou uma empresa chamada Merge Labs. E o que eles estão fazendo, curiosamente, é outra abordagem onde eles estão usando ultrassom, certo? Que pode penetrar pelo tecido cerebral para estimular os neurônios. Mas o que eles fizeram especificamente é que existe um campo chamado optogenética, que consiste em colocar uma molécula sensível à luz na superfície de uma célula. E o que eles têm é a sonogenética, que é uma molécula que cresce, você injeta essas coisas no cérebro. Elas são entregues por um vírus adeno-associado. E essas moléculas ficam na superfície dos axônios do seu cérebro e elas reagem a ondas sonoras. Ultrassom. Assim você pode usar o ultrassom, que não penetra no cérebro nem coloca nada dentro dele. Você não insere um eletrodo, mas pode estimular neurônios específicos do cérebro para leitura e escrita. Então você poderia enviar uma memória. Imagine ter um aplicativo e você quer dormir. Sim, e você aperta o botão de dormir e ele estimula os centros do sono. Você quer ficar acordado e ele estimula e você desperta. Você quer ficar mais feliz, animado? Joe, usando o cérebro como um aplicativo. Mary Lou Jepson tem uma chamada Open Water que está usando laser e ultrassom para ler e escrever em neurônios específicos dessa forma, BCI. Tem a Paradromics. Tem um monte dessas empresas. Você sabe, de novo, Rakersville, de quem já falamos,
tem uma taxa de acerto de 86% nas previsões dele, e ele previu conectividade BCI de alta largura de banda até meados da década de 2030. Então é insano, cara. A questão é que a IA está decolando. Queremos nos juntar a isso? Participar dessa ascensão exponencial? Acho que é sobre isso que você fala. É exatamente isso que estou falando e apoio totalmente, mas não serei um dos primeiros a adotar. Então, uma das perguntas que faço para meus colegas de Moonshot é: em que momento você faria isso? Se houver 100 demonstrações seguras da tecnologia, Não, isso é cedo demais. e se houver 1000 provas seguras? 10 milhões. 10 milhões? Eu sou muito mais agressivo do que você. Não estou surpreso. Você já tem tipo um chip RFID. Eu tenho 2 deles, sim. Então eu vou demorar muito mais para entrar nessa, mas isso é loucura. Eu não fazia ideia de que Rei tinha uma previsão disso para os próximos 10 anos. Isso é loucura. E esse é o problema. Nós pensamos de forma local e linear, e projetamos o futuro com base no passado. Mas estamos em um período de crescimento hiperexponencial. As coisas mudam mais rápido do que conseguimos entender. Isso é o que me empolga, porque eu sou do tipo que gosta de mudanças, que acha esse tipo de coisa absolutamente emocionante. Mas isso também me assusta porque eu estou bem ciente. Porque você é humano. É, também isso. Estou bem ciente de que algumas pessoas vão reagir de forma muito negativa a isso. Então, quando falo sobre transhumanismo, eu me preocupo. É a única ideia que eu sempre hesito em expor. Eu falo sobre Israel. Eu falo sobre imigração. Eu falo sobre dinâmica entre homens e mulheres. Sem problema. Mas essa me assusta. Não porque as pessoas vão reagir de forma extremamente exagerada hoje, mas porque em 7 ou 8 anos vão olhar para trás e dizer: olha o que ele dizia naquela época. Ele é um dos vilões. Eu acho que vai haver uma escolha. E as pessoas podem viver suas vidas sem se preocupar com nada disso. E eu acho que essas vidas, em uma década, vão se tornar muito mais fáceis, muito mais confortáveis. Todas as suas necessidades serão atendidas. Novamente, isso é socialismo tecnológico. Ou você pode escolher usar essas tecnologias para implementar a sua versão de um futuro estilo Jornada nas Estrelas. Sabe, voltando à educação, eu acho que nossos sistemas educacionais estão preparando nossas crianças para o século passado e não para os anos que estão por vir. E eu fico revoltado com isso, tanto pelos meus próprios filhos agora, quanto pelos jovens do ensino médio e da faculdade. Acho que precisamos de um novo conjunto de critérios de otimização para as crianças. Acho que elas precisam aprender as ferramentas de IA mais recentes. Acho que eles precisam aprender empreendedorismo. Acho que eles precisam aprender mentalidades. Acho que eles precisam encontrar seu propósito na vida, que é o tipo de combustível intrínseco que permite sonhar mais alto. Acho que eles precisam aprender e fazer projetos que mostrem a eles do que são capazes, certo? Estou fazendo uma pesquisa agora. E os primeiros resultados são impressionantes. Se alguém quiser participar, e eu adoraria que muitas pessoas participassem, é moonshots.com/moonshots.com/survey. E o que percebi é que estou pesquisando pais de adolescentes, estudantes do ensino médio, universitários e professores. E, de forma esmagadora, nenhum desses grupos acha que a escola está nos preparando para o futuro. Uau! Quero dizer, cerca de 70% de todos os entrevistados até agora dizem que a escola não está nos preparando para o futuro. 70%. Acho que eles estão atentos e conscientes porque realmente não está, sabe? Então, meu objetivo é obter esses dados e depois trabalhar em como eu provavelmente, em primeiro lugar, vou focar nos ensinos médios. Não acho que a faculdade como conhecemos hoje existirá daqui a 10 anos. Eu acho que vamos ter que reinventar isso, porque o contrato social de ensino médio, faculdade, conseguir um emprego vai fundamentalmente se romper. Como será esse novo contrato social? O contrato social, na minha opinião, é escolher se você quer ser um criador ou um consumidor. Se você quer ser um criador, encontre seu propósito, mergulhe fundo. O que é que você quer fazer? Não é sobre o propósito para a vida toda, mas sim aquilo que te motiva, te faz levantar animado e seguir em frente pensando: será que eu consigo? E criar algo valioso para os outros. Então encontre o seu propósito. Use essas ferramentas de IA para construir algo, criar um produto, um serviço, uma empresa que tenha valor para as pessoas. Faça isso com um amigo. Faça isso com um grupo de amigos.
faça sozinho como um empreendedor solo, depende de você e crie o seu próprio futuro. Isso é autonomia. É tomar o futuro nas suas próprias mãos. Então vou te dar um exemplo. Mas espere, como um contrato social, se você mantém autonomia e usa essas ferramentas, isso deve ajudar a construir algo que contribua para o grupo. Sim, porque falamos sobre isso antes. O custo de criar algo chegou perto de zero. Você sabe, você não precisa de engenheiros para construir isso. É de graça. Você não precisa de especialistas em marketing para fazer pesquisa ou desenvolver sua apresentação de marketing, ou criar seu site, ou criar seu aplicativo. É de graça. Você não é só mais uma peça na engrenagem. Você não está esperando, mas precisa ser ativo. Você tem que aprender isso. Você precisa manter sua autonomia. Então, no Google I.O., que é o grande evento anual do Google, lançamos o WeBeings Prize, e o Google lançou o maior hackathon do mundo, e são $2 milhões. Está acontecendo agora. As pessoas podem acessar geminixprize.com para saber mais sobre isso. Aqui está o objetivo. Escolha um problema que afete 100 mil pessoas. Se você está no ensino médio ou na faculdade, conhece muitos problemas por aí, que afetam 100 mil pessoas no planeta Terra. Descreva o problema em inglês em um Google Doc, em um documento do Word, seja o que for. Descreva a solução que você tem e que deseja. Descreva como isso seria. É um aplicativo? É um site? O que ele deve fazer? Quanto você quer cobrar por isso? Seja qual for o caso. Descreva como você quer divulgá-lo. E então use nesse caso, o Gemini para programar isso para você. Então você quer construir em público, divulgar em público, e quem gerar mais receita em 3 meses vence. Então meu objetivo aqui é ensinar as pessoas, incentivar as pessoas a irem do 0 ao 1, que você pode. Isso é você. Você consegue fazer isso. Então é geminixprize.com para quem quiser participar disso. É incrível. Agora, eu te conheço o suficiente para saber que você encara tudo pela ótica de como inspirar as pessoas a fazerem isso. Você pensa em como transformar isso em política pública? Então, como é que a gente faz para o ensino médio não ser ruim, se 70% das pessoas concordam que isso é um problema? Aqui está o desafio. Os sindicatos dos professores e os administradores de faculdades ou de escolas de ensino médio têm poucos recursos, certo? Eles estão tentando acompanhar os conselhos de educação que definem esses exames para os quais é preciso ensinar. Estamos nos guiando por funções objetivo erradas. Ainda estamos, ensinando as pessoas a fazer essas coisas na base da memorização mecânica. E precisaríamos mudar o direcionamento. Precisamos mudar o que você está tentando otimizar. Então é preciso mudar a forma de testar. Então, em vez disso, eu acho que o ensino médio e o que quer que a faculdade se torne precisa ensinar agilidade, autonomia, mentalidade, ensinar essas ferramentas, ajudar as pessoas a aprenderem a ser melhores líderes, comunicadores, essas coisas que são valiosas. Acho que a mentalidade é essencial. E desde o início, nós dois nos conectamos nisso como super cola, não é? Se você se perguntar, o que fez os melhores pais do mundo, o que fez os maiores líderes do mundo, os maiores empreendedores do mundo, foram os amigos que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, a tecnologia que eles tinham, ou a mentalidade que eles tinham, acredito que todos concordem. Era a mentalidade deles diante de desafios e oportunidades. Se a mentalidade é o mais importante para pais, líderes, CEOs ou empreendedores, a questão que todos deveriam fazer é: qual mentalidade você possui? De onde você tirou essa mentalidade? Certo, você simplesmente herdou isso de algum lugar. Mais importante, que mentalidade você precisa para a próxima década e como criá-la? Essa é a segunda metade deste livro. Ajudar as pessoas a realmente moldarem ativamente suas mentalidades para o futuro que está correndo em nossa direção. Diante da grande mudança que vem aí, há algo surpreendente nessa mentalidade que a diferencia da resiliência tradicional? Acho que tudo se resume ao propósito, que é aquilo que buscamos. Sem um alvo, erramos sempre. O que faz você acordar e focar? Os pais, professores, empreendedores e líderes mais bem-sucedidos têm um objetivo para o qual estão mirando, certo? Então é importante ter clareza sobre isso. Vivemos uma época com os professores mais extraordinários do mundo, grandes modelos de linguagem. Por isso, é preciso ser curioso. Você precisa estar disposto a tentar, precisa estar disposto a aprender,
disposto a questionar. Sabe, você precisa do que eu chamo de reflexo. O que foi isso? Não entendi. Vou aprender. O que foi isso? Não entendi. Vou aprender porque você pode. Tudo bem. Para aproximar essa era de abundância, teremos muito a fazer. Isso não ocorrerá por acaso e enfrentaremos resistência. Quando você olha para o plano à medida que avançamos, o que é? É que precisamos colocar os data centers em órbita para não termos que lidar com a burocracia regulatória aqui embaixo? É que precisamos ter um consórcio global para garantir que a IA sirva às pessoas e não o contrário. O que isso significa? Eu acho que muito disso, felizmente ou infelizmente, está nas mãos dos laboratórios de ponta. Você acha que isso é bom ou ruim? Ambos. Felizmente, no caso de Demis e de Dario, porque acho que eles são pessoas muito boas, com princípios morais, acho que eles realmente se importam. Sabe, houve muitas mensagens contraditórias sobre Sam Altman. Mas acho que eles percebem que a coisa vai desandar e que precisam fazer algo a respeito. Ou eles serão os alvos. Eles serão o alvo do governo, sabe? De regulamentação governamental. Eles serão o alvo do terrorismo. Então eu acho que eles estão muito inspirados e capacitados para fazer o bem pela humanidade. Eu acho que eles sabem que precisam fazer isso. Curiosamente, não sei se você viu, mas quando a OpenAI passou de uma organização sem fins lucrativos para uma com fins lucrativos, criou a Fundação OpenAI e a OpenAI como corporação de benefício público que agora vai abrir capital. A Fundação OpenAI é a maior fundação do mundo. Vale. Atualmente, pode-se dizer que está avaliada em $1 trilhão. E então, a OpenAI está avaliada em $1 trilhão. Eles possuem 26% da OpenAI. Então são $260 bilhões, certo? Caramba, a Fundação Tata tem 100 bilhões. A Fundação Gates tem tipo 60 bilhões. E por isso eles têm muito capital disponível para fazer o bem. Você começa a ver esses grandes modelos de linguagem apoiando a saúde, apoiando a educação e apoiando novamente avanços na ciência. Acredito que a maior riqueza criada por esses laboratórios de ponta não virá da venda de tokens de programação. Vai ser usando sua AGI para resolver a longevidade, para resolver a supercondutividade em temperatura ambiente, para resolver a fusão nuclear. Imagine se você tivesse a mente mais brilhante do planeta e pudesse resolver qualquer problema. Certo? Este vai ser a década em que teremos avanços incríveis um atrás do outro. Sabe, vamos começar a ver os prêmios Nobel sendo efetivamente concedidos para IAs. Vai haver um intermediário humano, a pessoa que deu o comando para a IA, mas vai ser assim, nós vamos ver... De novo, eu vou passar rapidinho por Jornada nas Estrelas. Agora, qual foi o maior avanço que você achou mais empolgante que aconteceu nos últimos 6 meses, que é real, que está aqui, não é algo do passado? Acho que são os super preditores, certo? A capacidade da IA de prever o que vai acontecer no futuro na sociedade é extraordinária, certo? Se pudesse prever o resultado de uma mudança de política, saberia se ela vai funcionar ou não? Isso seria incrível, não é? Vai ser usado por fundos de hedge para fazer coisas de outra forma. Mas se você pudesse prever, tipo, se fizermos esse anúncio, como a sociedade vai reagir? Isso, de certa forma, é a série Fundação de Isaac Asimov, não é? Se repetindo hoje na ficção científica. O que mais? Acho que o anúncio do Dario de dobrar a expectativa de vida humana e do Demis de curar todas as doenças nos próximos 10 anos, esses são e ambos são muito sérios. Eu vi o Demis e tive uma conversa com ele no Breakthrough Awards aqui há cerca de um mês e ele disse, vamos acabar com o câncer, doenças cardíacas, doenças inflamatórias, doenças infecciosas nesta década. Isso é extremamente empolgante. Sem dúvida. Seu livro termina com mentalidade como encarar o futuro. Se você fosse nos deixar com a forma mais positiva de enxergar o futuro, que as pessoas deveriam adotar imediatamente para encarar bem o futuro, qual seria?
Você tem um superpoder. Você tem a habilidade de aprender qualquer coisa que quiser. O teto de vidro acabou de ser quebrado. O que você se importa em fazer na vida? O que você sonhava em fazer quando era criança, que não consegue fazer agora? Você pode, certo? Você pode começar a sonhar em particular, no seu modelo favorito, seja qual for, e começar a iterar, pensar sobre isso e desenvolver. E em algum momento, você vai começar a dizer: uau, esse é um plano realmente ótimo. Uau, que incrível! Fui eu que pensei nisso? E então eu quero que você se liberte, certo? Isso é o mais importante. Não tema o futuro. Fique animado com o que você pode fazer nesse futuro. Aprenda tudo o que puder. Costumo dizer que os maiores problemas do mundo são grandes oportunidades de negócio. Quer ser bilionário? Ajude 1 bilhão de pessoas. Esse é o mundo atual. Adoro isso. Onde as pessoas podem te acompanhar? Sim, Moonshots é o meu podcast. A gente faz 2 vezes por semana. É uma visão otimista. A gente analisa o que está acontecendo em IA, data centers, energia, espaço, longevidade. Me divirto muito. Tipo, o que aconteceu? O que isso significa? Certo, diamantes.com. Eu tenho o meu Substack, você pode assinar e aprender muito mais sobre o trabalho que eu faço. E sabe, tenho a missão de ajudar as pessoas a criar esse futuro cheio de esperança. Eu acredito que podemos. Eu acredito que devemos. Certo? xprize.org. E você faz parte da nossa comunidade Xprize. Obrigado. Vou citar um Xprize em que trabalhamos como possível parte da solução para a turbulência que se aproxima. Alguns membros da minha comunidade, Abundance 360, criaram isso, o Abundance XPrize. E a equipe precisa ser capaz de fornecer para uma família de 4 pessoas, por $1.000 por mês, comida, moradia, água, energia e banda larga. Certo? Então uma das piores situações do mundo é ser pai ou mãe e não ter um teto sobre a cabeça dos seus filhos. Certo? Você não pode acender as luzes nem alimentar eles. Isso assustaria qualquer um, então você entra no modo de sobrevivência. Você fica com raiva. Existe a ideia de renda básica universal e também de serviços básicos universais. Será que podemos dar a cada família acesso ao básico? Porque uma vez que você tem, sabe, moradia, comida, eletricidade, internet e água, aí você pode começar a pensar: ok, respira fundo. O que posso fazer agora? Como dar o próximo passo? Eu adoro isso. Peter, como sempre, muito obrigado pelo seu tempo, irmão. É sempre um prazer. Eu te amo, irmão. Também te amo. Certo, pessoal? Se vocês ainda não fizeram isso, não se esqueçam de se inscrever. E até a próxima, meus amigos. Sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Agora, eu ouvi você falar que existe quase, e se eu usar uma linguagem que não soa correta, me corrija, mas que existe quase um esforço coordenado para fazer as pessoas terem medo da IA. Sim. Ironicamente, apesar de tudo que estou dizendo aqui, eu vou na direção oposta. Eu quero que as pessoas encarem de forma nua e crua.